Nós estamos nessa série do Evangelho de Jesus segundo Marcos e nós estamos estudando expositivamente alguns textos. Nós não vamos ver todos os textos de Marcos capítulo 2, mas alguns dos textos nós iremos ver ao longo desses próximos meses, fevereiro, março e abril. Nós vamos finalizar essa série lá no finalzinho de abril, para começarmos em maio uma série sobre família, uma vez que maio é o mês da família. Então eu já quero que vocês abram aí Marcos capítulo 2, versículo 23, todos encontraram? Mateus, Marcos, né? Nós vamos ler a partir daqui. Eu quero mais uma vez, eu não me canso, eu falo aos irmãos dizer, meus irmãos, não fiquem saindo desse período, para que você não perca nenhum detalhe. Sair, você perde o sentido da palavra e também você atrapalha os irmãos, porque como esse templo ele é baixo, o som não se propaga muito bem. Então os irmãos que estão lá no fundo, se você ficar saindo, conversando e tal, vai atrapalhar, vai tirar a atenção, e você não quer cair nesse erro e atrapalhar o seu irmão que quer ser edificado na palavra. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então versículo 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no templo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em um dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Agora o versículo 13 e 14, nós vamos finalizar esses versículos. Pule aí um pouquinho, lá embaixo diz: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Amém. Que Deus abençoe a exposição da sua palavra nessa noite. Meus irmãos, hoje eu quero começar contando uma história que eu li nessa semana num livro do Brennan Manning. O livro é chamado O Impostor que vive em mim. E ele contava uma história mais ou menos assim: em certa cidade existia um homem chamado Joey, que ele já estava avançado em idade e ele estava doente de cama. E nessa cidade houve uma troca de ministro, de pastor na igreja, e esse novo ministro que chegou na igreja foi solicitado pela filha de Joey para visitar o seu pai em sua casa. Então esse ministro vai visitar ali o Joey na casa dele. Chegando lá, ele percebeu que ao lado da cama havia uma cadeira, e o ministro logo perguntou ao Joey: você estava me esperando? Ele disse: não, eu nem sei quem você é. Então o ministro perguntou: e por que tem uma cadeira ao lado da sua cama? E o Joey começou a explicar. E ele explicou que logo após a sua conversão, ele tinha muita dificuldade de orar.
E então ele foi atrás do antigo pastor, do antigo ministro daquela igreja, e perguntou àquele ministro, àquele pastor, o que ele poderia fazer. E esse pastor lhe deu um livro de um teólogo suíço, muito difícil de entender. E ele não conseguiu ler aquele livro. A primeira página ele precisou de um dicionário para 6 palavras e devolveu esse livro para o pastor. E desistiu de orar. Passado algum tempo, ele não havia ainda começado a prática da oração diária, mesmo tendo se tornado cristão, ele estava negligenciando essa necessidade diária de oração. Ele conversava com seu melhor amigo, e o seu melhor amigo disse para ele o seguinte: olha, orar, Joey, é como falar com um amigo, é como você fala comigo, é como você estivesse falando para um conhecido. Faz o seguinte, Joey, coloque uma cadeira ao lado da cama, idealize que Jesus está ali, sem qualquer superstição fantasmagórica, sem qualquer superstição de que há um espírito ali, etc., mas idealize que Jesus está ali, porque Jesus de fato está, ele está em todos os lugares, e começa a conversar comigo. E o Joey fez isso, e ele gostou tanto disso, que ele passou a ter o hábito de conversar com Jesus ali naquela cadeira, cerca de 2 horas por dia. E então ele contou isso para o ministro, e contou que ele era muito cuidadoso de sua filha não ver que ele estava conversando com uma cadeira vazia, para que sua filha não pensasse que ele estava louco e o internasse no manicômio. Então, ele sempre orava secretamente nessa cadeira. O sacerdote gostou muito da história e disse para ele: olha, continue assim, continue orando assim. Orou e se despediu. Passado algum tempo, a filha do Joey ligou para o ministro e disse: olha, meu pai faleceu hoje. E então o ministro, mais que depressa, perguntou: como foi a passagem dele? Se por acaso essa passagem, a sua morte, foi tranquila, se pareceu a ela que ele estava tranquilo. E ela respondeu assim, preste atenção, eu trago aqui nos slides a resposta dela: sim, foi tranquila, foi em paz a passagem dele. Quando eu saí de casa, por volta das 2 da tarde, ele pediu que me aproximasse da cama, contou uma de suas velhas piadas e me deu um beijo no rosto. Quando voltei da loja, 1 hora depois, encontrei-o morto. Mas aconteceu uma coisa estranha. Aparentemente, um pouco antes de papai morrer, ele se inclinou e repousou a cabeça sobre a cadeira ao lado da cama. História linda, né? Essa é a história verídica. Ele repousou a cadeira, ele deitou no colo daquele que estava ali naquela cadeira, ao lado da cama. Ele encontrou descanso em Jesus, porque Jesus era o seu descanso. Hoje eu quero falar sobre o descanso do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que os irmãos entendam como Jesus é o nosso descanso. E descanso de quê? Eu já escrevi uma pastoral essa semana, soltei ela ontem e mandei aos irmãos para que os irmãos meditassem sobre o descanso, mas hoje eu quero ver muito além daquilo que foi escrito, para que nós realmente consigamos descansar nesse Senhor, no nosso Deus. Amém? Vamos primeiro voltar ao contexto, só para entendermos um pouco, ou relembrarmos, porque são coisas que eu já venho falando desde o primeiro sermão, sobre o contexto de Marcos. Marcos, este evangelho foi escrito por João Marcos, sobrinho de Barnabé, e ele utilizou os ensinos do apóstolo Pedro. Eu expliquei já aos irmãos que João Marcos era aquele que foi na primeira viagem missionária com Paulo e desistiu da viagem. E depois, por causa da sua desistência, Paulo não o quis levar novamente, então Barnabé o pegou e levou para outro canto. Em dado momento, ele esteve com Pedro em Roma, e ele se tornou um intérprete de Pedro, lá em Roma, de suas pregações. O que é isso? Marcos, ele escrevia as pregações enquanto Pedro pregava. Pedro pregava, eu fiz falar Pedro pregava, né? Ele
os seus sermões eles eram feitos em aramaico e Marcos escrevia em grego. E é exatamente isso que nós temos aqui hoje. O Novo Testamento é escrito em grego e nós temos Marcos escrito em grego. E ele foi escrito no contexto de Roma para apresentar Jesus aos romanos que valorizavam o poder, a riqueza e a glória. Aqui eu posso destacar uma coisa além que eu ainda não havia falado, que os evangelhos não são necessariamente livros biográficos. Um livro biográfico é aquele que conta a história da vida de alguém, o nome já diz, cronologicamente. Não é isso que nós temos nos evangelhos. Os evangelhos narram algumas histórias escolhidas pelos seus autores para trazer uma ênfase teológica. Logicamente, Marcos não trouxe todas as histórias, porque a vida com Jesus foi muito mais intensa do que nós temos registrado aqui. Os 3 anos com Jesus, de Pedro e dos apóstolos, foram demasiadamente intensos, e nós não temos todos os registros aqui. Então, a escolha desses eventos, e nós notamos isso muito bem na nossa passagem, a qual tem 2 eventos com o mesmo assunto, a escolha desses eventos são para trazer ênfases teológicas, ênfases na qual o autor ou o pregador, que é Pedro, gostaria de trazer. E a ênfase de Marcos é a divindade de Jesus, porque ele está falando a Roma. Roma era uma cidade que valorizava o poder, valorizava o heroísmo, valorizava a conquista, a glória. E Marcos ele está mostrando que esse Jesus que foi crucificado, que morreu uma morte humilhada, nada menos do que o Filho de Deus, não é nada menos do que o próprio Filho de Deus. Essa é a ênfase, a divindade de Jesus. Jesus é Deus para apontar a riqueza, o poder e a glória do Evangelho. No capítulo 2 nós vemos que a escolha das narrativas tem o propósito de mostrar o conflito ou os conflitos que Jesus teve com as lideranças religiosas judaicas, ou a liderança religiosa judaica daquela época. Se vocês lembrarem do sermão da semana passada, eu mostrei que quando Jesus perdoa o paralítico, os fariseus falam: mas você não tem autoridade para perdoar, só Deus. E Jesus mostra que ele é Deus. Logo depois, Jesus come com os pecadores, com os marginalizados, com os excluídos, na casa de Levi. Escolhe Levi, que era um publicano, era a escória da época, e Jesus sempre valoriza os marginalizados, os excluídos, os loucos. E meus irmãos, isso ao mesmo tempo que é glorioso, é humilhante, porque se você é um verdadeiro cristão, significa que você era louco, escória, rejeitada do mundo, e Ele te escolheu. Isso é maravilhoso, porque mesmo nós sendo tão miseráveis, Ele nos escolheu e nos amou, e come conosco, e nos chama para a sua mesa, e nos dá vida, graça e luz. E é isso que está acontecendo aqui. Ele está em debate, em conflito com os fariseus. O texto anterior ao que nós vamos estudar hoje, o conflito é sobre o jejum, porque os fariseus queriam que os discípulos jejuassem. Jesus ensina um princípio muito básico do jejum, que o jejum é para buscá-lo. Não tem como jejuar se ele estava ali. Como que você vai buscar aquele que está 100% contigo ali? Então, só quando ele for, que aí os discípulos teriam que jejuar. Maravilhoso isso, né? Para buscá-lo. E agora ele entra na questão do sábado. Antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu preciso esclarecer algumas questões sobre o sábado, que talvez você sempre teve dúvida. Esse slide aqui vai esclarecer muito das suas dúvidas. Depois, não precisa tirar foto, eu posso enviar aos irmãos depois, para que você possa conferir em casa os textos que aqui eu vou trazer. Sábado, em primeiro lugar, significa descanso, significa um descanso profundo, uma paz profunda. É sinônimo ou bem próximo do termo hebraico shalom. Shalom é um termo muito usado, inclusive, né? Você encontra comércio shalom, né? Shalom significa harmonia, integridade, abundância em todas as dimensões, ou satisfação. E sábado significa também isso, e é refletido no fato que o nosso Senhor Deus, Ele descansou ao fazer a obra da sua criação.
E o descanso do Senhor ali, de certa forma, não é um descanso físico, porque Deus não precisa disso, não é um sono, Deus não precisa dormir, mas é uma satisfação da completude da sua obra. E viu Deus que tudo era muito bom. Ele estava satisfeito, estava tudo harmônico. Então o seu coração estava em paz, usando sentimentos humanos para expressar o sentimento divino. Então o sábado, ele foi instituído já na criação, pelo Senhor, após a criação em Gênesis 2:3. A lei mosaica, ela então retrata também a importância do sábado. O quarto dos 10 mandamentos, então o quarto dos 10 mandamentos, apresentados no Antigo Testamento, exige que todo judeu guarde o sábado, santifique o sábado para cultuar ao Senhor. O sábado tem muito a ver com culto, com adoração. Era o dia reservado para adorar a Deus e para nele descansar. Tem a ver também com abrir mão da ganância de querer ganhar a vida todos os dias, o dinheiro todos os dias, para reservar um dia para buscar ao Senhor. Então o sábado era um princípio também moral, não apenas cerimonial, mas ele se tornou cerimonial no Antigo Testamento. Contudo, e isso que é o ponto que confunde muitas pessoas, após a vinda de Jesus no Novo Testamento, nós cristãos fomos desobrigados de guardar o 7º dia. Olha só, não coloquei o descanso, mas o 7º dia sim. Quer ver onde está isso, pastor? Na Bíblia? Está na Bíblia, meus irmãos, lá em Colossenses capítulo 2, 16 a 17, diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados. Ninguém julgue vocês, porque vocês não estão guardando o sábado, porque tudo isso tem sido sombra, é sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então o texto de Colossenses diz que Cristo cumpriu o sábado, e agora, então, essa é a conclusão lógica: Cristo se tornou o nosso descanso. Isso está lá em Hebreus 4, um texto para você ler em sua casa. Eu não vou lê-lo aqui, mas em Hebreus 4 há uma teologia do descanso feito pelo autor de Hebreus. É bem profundo e vale a pena. Pela fé nós entramos no descanso do Senhor, é isso que ele diz. E então, para concluir esse assunto do sábado aqui, rapidamente, nós passamos a guardar o domingo. O termo domingo significa dia do Senhor, vem de Dominique, e significa dia do Senhor. E por que nós passamos a guardar o domingo? Por ser o dia que Jesus ressuscitou. Eu trago pelo menos 3 textos aqui que apresentam a isso. Eu vou ler apenas o primeiro, Atos 27, diz assim: no primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Estando nós reunidos, a igreja reunia que dia? O domingo, a fim de partir o pão. Partir o pão é o que? Ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é o que? Culto. Toda ceia era culto, todo culto era ceia. A gente não faz a ceia todo culto, mas os primeiros cristãos faziam todo culto porque começavam lembrando do Senhor antes de adorá-lo. Então, no primeiro dia estavam reunidos e eles estavam participando da ceia. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os. Paulo estava pregando e ele fez igual eu vou fazer hoje, e prolongou o discurso até meia-noite. Brincadeira, não vou fazer isso porque eu não posso ressuscitar ninguém. Paulo ressuscitou um que caiu lá da janela. Eu não tenho esse poder, só os apóstolos foram agraciados com esse poder do Senhor. Então, meus irmãos, o primeiro dia da semana era o dia de culto. Isso nós vemos nesses outros textos, onde vemos a coleta no primeiro dia da semana, em Coríntios, coleta dos dízimos, das ofertas, e também o dia do Senhor sendo mencionado em Apocalipse, que você vai ter o privilégio de ver sobre isso no curso que eu vou dar a partir do dia 8, nos domingos, às 9h30 da manhã, de Apocalipse. No final eu vou falar mais. Estou fazendo marketing aqui. Ok, Jesus então é o nosso descanso. Eu dei essa ênfase aqui agora. E descanso do quê? É isso que nós vamos tentar responder aqui, né? E eu vou trazer 2 argumentos negativos e 2 argumentos positivos sobre esse descanso. E eu vou começar com um argumento negativo. Jesus, ele é um descanso do fardo da religiosidade vã. Vamos lá. Olhem aí comigo novamente o texto. Ora, aconteceu que, atravessar Jesus em dia de sábado as searas,
E os discípulos, ao passarem, colhiam as espigas. Advertiram os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Jesus, ele fez algo aqui, que para os fariseus era um pecado mortal. A lei ordenava que de fato deveríamos guardar o dia de descanso. Jesus sabia disso. Jesus, ele cumpriu toda a lei, então ele não cometeu nenhum erro. Mas existiam algumas atividades sim que a lei permitia, principalmente necessidades que diziam respeito a atividades que diziam respeito à necessidade do homem. Mas os fariseus não estavam compreendendo isso. E os fariseus, que era uma classe de judeus, que eles decidiram rigorosamente obedecer à lei, mas não apenas isso, eles inventaram mais regras para diferenciar o povo judeu daqueles que estavam dominando o povo judeu, ou seja, os romanos. Os fariseus inventaram regras que não eram bíblicas, apesar de que a ênfase deles, a princípio, parece ser boa: purificar o povo das idolatrias pagãs, mas não era, porque eles aumentaram a palavra de Deus. Eu tenho falado isso constantemente, meus irmãos, nós não podemos nem aumentar, nem diminuir a palavra do Senhor. E sobre o sábado, eles tinham 39 coisas que não se poderia fazer no sábado. Então, para orientar as pessoas, eles inventaram 39 coisas que não poderiam fazer no sábado. E colher espigas era a terceira. Eu não vou trazer as 39, depois você pode pesquisar. Mas colher espigas era a terceira coisa que não poderia fazer no sábado. E Jesus estava colhendo espigas. E isso então gerou revolta dos fariseus. É um conflito aqui instaurado. Meus irmãos, como nós vemos isso hoje, regras sem fim. Eu lembro que na adolescência saía, depois lá no ensino médio, saía para tomar um refrigerante, estudava à noite, e saía para tomar um refrigerante com alguns amigos, e alguns de determinadas igrejas viravam para mim e diziam: não, a gente não pode tomar refrigerante, a minha religião não permite. Isso virou uma piada. Não, a minha religião não permite. Para tudo nós falávamos isso: a minha religião não permite. Mas isso não pode ser piada para nós, porque isso é muito sério. Nós vemos hoje que diversas proibições: não comer certo tipo de carne, não usar certo tipo de roupa. Para pregar com camisa xadrez, jamais, tem que ser com terno e gravata, porque aí o poder de Deus vem. Aonde está isso na Bíblia, meus irmãos? Isso é regras e mais regras. Você não pode beber café, orar é só de joelho. Aí o Joey, tadinho do Joey, o Joey não conseguia orar de joelho, ele orava na cama, olhando para uma cadeira. Tem que cortar o cabelo de tal e tal forma, e por aí vai. Regras e mais regras. Meus irmãos, nós caímos nessas regras. Eu estou querendo que vocês, não é que vocês fiquem olhando para as outras igrejas e se acham melhores do que as outras igrejas. Eu quero que vocês olhem para vocês. Nós fazemos essas regras que não são bíblicas e nos achamos melhores do que as pessoas por causa disso. Isso é religiosidade vã. É isso que está acontecendo aqui. Os discípulos, eles não estavam fazendo nada imoral. Existia na lei, deixa eu explicar isso para vocês. Existia na lei judaica um preceito que autorizava aqueles que eram necessitados, aqueles que estavam com fome, o pobre, a viúva e o órfão. Isso é uma coisa que vem de Deus para cuidar dessas pessoas. Eles poderiam ir na seara, na fazenda, no sítio, na plantação de outro e colher espigas para se alimentarem. Inclusive era solicitado, era pedido, era exigido para os donos das searas deixarem parte da sua colheita ali sem colher, para alimentar essas pessoas, a viúva, o órfão e aqueles que tivessem fome. Contudo, era colhido com a mão e não com o facão. A ideia é: não derrube, deixa continuar produzindo, apenas colha com a mão o necessário para você se alimentar. E então não era roubo. E era exatamente isso que os discípulos estão fazendo. Estavam com fome e colhiam espigas. Jesus autorizou isso, mas os fariseus ficaram indignados. Então Jesus, ele traz um exemplo do Antigo Testamento para refutar eles, para mostrar que o homem e a necessidade do homem é mais importante do que as regras cerimoniais. Entendem? Aqui nós estamos falando de uma regra cerimonial, não de um aspecto moral.
Eles não estavam cometendo imoralidade fazendo isso, eles estavam descumprindo uma mera cerimônia, né? E Jesus está falando, não, o homem é mais importante. Olha só o que ele diz, acompanhe comigo a continuação do texto. Mas, versículo 25, ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e seus companheiros, ele está citando um evento que aconteceu lá em 1 Samuel 21, 1-6, depois você leia 1 Samuel 21, e ele diz: no tempo do sumo sacerdote Abiatar, comeu os pães da proposição. Esses pães eram 12 pães que eram assados e colocados em cima da mesa, em oferta ao Senhor, para a proposição, para o perdão dos pecados. Cada sábado esses pães eles eram trocados. Uma vez os pães trocados, os sacerdotes que serviam comiam dos pães velhos. Mas não era autorizado outras pessoas comerem desses pães, era para alimentar o sacerdote, era uma lei não apenas cerimonial, mas também civil, porque a tribo de Levi, ela não tinha salário, então ela precisava comer de alimentos trazidos para o templo. Então cumpria o seu papel cerimonial, ficava ali uma semana em adoração a Deus, e logo depois eles poderiam comer, mais os da tribo de Levi, os sacerdotes que eram da tribo de Levi. Mas Davi, quando chegou, é isso que Jesus está dizendo, ali sendo perseguido, nos dias do sacerdote Abiatar, ele comeu dos pães da proposição, os quais não é lícito comer. O não é lícito comer está lá em Levíticos 24:9. Senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam comigo. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus está ensinando o seguinte: regras cerimoniais, ritos cerimoniais, eles não são mais importantes do que a necessidade dos homens. Não se prendam às regras, não amem as regras mais do que as pessoas. Estão entendendo? Esse é o problema, meus irmãos. A igreja começa a amar as regras, o que não pode isso, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, e fecha a porta da frente. As pessoas então não conseguem entrar na porta da frente, porque nós nos tornamos alienados, preconceituosos, e deixamos de amar as pessoas. Mas sobre o amor eu vou falar um pouquinho mais adiante. Mas Jesus então ele fala: o sábado foi feito para o homem. O que significa isso? Significa que o homem tem necessidade de descanso física. Por isso que o princípio de trabalhar 6 dias e descansar um ainda é presente. Você precisa continuar descansando. Você não está liberado de descansar um dia. Por quê? Porque o seu corpo precisa de descanso. E se você não descansar, você vai adoecer. O sábado foi feito para o homem também, para que o homem não coloque o seu coração na idolatria, na ganância, no desejo de ajuntar tesouros para si e nunca ter tempo para a sua família, nunca ter tempo para o Senhor. Porque se deixar, o homem trabalha de domingo a domingo, de segunda a segunda, de terça a terça, sem tirar um dia, tanto para o Senhor como para a família, sem tirar descanso. Então o sábado também foi dado por isso. O sábado foi dado sim para adorar ao Senhor. Tem a ver com adoração, tem a ver com glorificação do Senhor. E quando eu digo sábado aqui, meus irmãos, eu quero que vocês entendam sempre descanso, porque hoje nós não guardamos o 7º dia, que chamamos aqui na nossa terra de sábado. Nós guardamos o domingo. Eu guardo, por exemplo, a segunda. Eu não guardo o domingo, eu trabalho domingo o dia todo, meus irmãos. Guardo a segunda, mas eu guardo porque eu entendo que, primeiro, depois da vinda de Jesus, todos os dias são dedicados ao Senhor. Não só o domingo, não só a segunda, não só a terça, não só a quarta. Todos os dias são dedicados ao Senhor. E eu guardo porque eu entendo que Deus me criou com a necessidade de descansar. E eu não quero incidir sobre a minha vida e sobre a minha família doença, porque eu não entendo o preceito do Senhor. Entenderam? Eu guardo com prazer, não por obrigação. Esse é o ponto. Isso é Evangelho e não lei. Ok, vamos continuar. Nós também temos o descanso na autoridade de Jesus para salvar o pecador. Isso está aqui no versículo 28. O versículo 28 diz: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado.
Eu sei que vocês não estão conseguindo ainda ver claramente, mas eu vou explicar. Antes, eu quero retomar a narrativa. Eu quero voltar lá para o colher espigas. Observe que Jesus ele poderia multiplicar pães ali, ele poderia enviar pães do céu, ele poderia transformar pedras em pães, ele já tinha feito milagres assim. Ele poderia trazer alimento do nada, então os discípulos não precisariam colher espigas. Mas o Senhor Jesus não desperdiça os seus milagres. Todo milagre dele tem um propósito. E aqui ele decidiu alimentar aqueles discípulos, os seus discípulos, e se alimentar também, porque Jesus está em jogo aqui, ele é homem, ele precisa de comer. Ele decidiu se alimentar de qual forma? No ordinário, no contingente, no dia a dia, no natural. Eles vão colher espigas. Tem algo mais ordinário do que isso? Mais comum do que isso? Meus irmãos, eu já colhi espigas lá em Rondônia, lá na roça, sai tudo pinicando para fazer pamonha. Lá a gente faz pamonha também, não é igual vocês não, mas a gente faz pamonha lá também. É bom demais. Contingente, ordinário, natural. E meus irmãos, como isso é maravilhoso, porque até o natural tem o propósito do Senhor, até o natural tem a provisão do Senhor, porque quem faz a espiga crescer, quem faz o milho crescer, quem envia as chuvas necessárias para que cresça a semente jogada na terra, não é o Senhor? É o Senhor que provê o alimento do ordinário, e isso já nos ajuda a descansar, porque muitas vezes nós não conseguimos descansar, porque estamos preocupados com o que havemos de comer e beber. Mateus 6, leia lá depois, Jesus repreendendo a gente para não ficar ansiosos com essas coisas, porque o Senhor nos alimenta, porque o Senhor nos dá. Nós precisamos fazer o ordinário e confiar que nesse ordinário, nesse natural, o Senhor nos suprirá. Mas nós ficamos buscando muitas vezes o extraordinário, inclusive no aspecto da salvação. Queremos por nós mesmos nos auto-salvarmos. E é isso que está em jogo aqui no versículo 28. E eu vou explicar por quê. A expressão do versículo 28, o filho do homem, é Senhor também do sábado. O filho do homem, essa expressão é uma referência à profecia do profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 13 a 14. Abra lá, vamos lá. Daniel 7, 13 a 14. Encontraram? Diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens como o filho do homem. Jesus está se autodesignando como filho do homem, ele está apontando para essa profecia. Agora olha o final dessa profecia. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, aleluia, e glória, e reino, para que os povos e nações e homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Meus irmãos, essa é uma profecia da ascensão de Jesus. Depois que ele morreu na cruz, ele foi aos céus, e lá nos céus foi-lhe dado toda a autoridade sobre os céus e a terra. Ele mesmo diz isso aos discípulos após ressuscitado. Ele diz que agora toda a autoridade foi-lhe dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus é Senhor e ele reina para sempre, o seu reino é eterno. Quando Jesus fala, eu sou o Senhor do sábado, ele está remetendo aquilo que Marcos está trazendo como ênfase em todo o seu evangelho. Jesus Cristo é divino, Jesus Cristo é Senhor. E por mais que os fariseus estejam falando, mas isso não é lícito, Jesus está dizendo, fui eu que fiz essa regra, e eu posso revogá-la, porque eu sou Deus, toda a autoridade é minha. Aprendam isso. E muito mais, ele está dizendo, eu sou o descanso. Quando Jesus diz que ele é o Senhor do descanso, ele está dizendo, eu mesmo sou o descanso, porque eu morri na cruz para libertar pecadores, porque o meu sacrifício fez com que eu tivesse toda a autoridade para fazer discípulos, para conceder salvação para aqueles que creem, porque somente eu posso trazer verdadeira identidade às pessoas. Na pastoral que eu citei, eu trabalho nisso. Uma das coisas que mais nos cansa é a busca de identidade em nós mesmos.
na nossa autojustificação, na nossa tentativa de nos autossalvarmos, na busca por méritos de sermos aceitos. E Jesus está dizendo: não, podem descansar disso. Vocês não precisam ficar fazendo essas coisas, tentando me agradar para serem salvos. Eu os amo, independentemente dessas coisas. Eu os aceito e eu dou descanso para a alma de vocês. O Tim Keller, ele diz o seguinte sobre isso: a maioria de nós trabalha com afinco para provar a si mesmo, a nós mesmos, para convencer a Deus e outros de que é uma pessoa boa. Esse trabalho não tem fim, a menos que descansemos no Evangelho. Prestem atenção, meus irmãos. Jesus viveu a vida que deveríamos ter vivido e morreu a morte que deveríamos ter morrido. Se você deposita sua confiança na obra consumada por sua cruz, a obra que ele destaca ao chamado de Filho do Homem, a obra que lhe deu toda a autoridade para salvar pecadores, para amar pecadores, se você descansa, se você confia, então você pode estar satisfeito em Deus. Sabe que Deus está satisfeito com você e você pode ficar satisfeito com a vida. Satisfação está intimamente ligada ao descanso. E somente na cruz de Cristo nós encontramos satisfação. Se não conseguimos alcançar o descanso na cruz, nós jamais conseguiremos descansar, porque estaremos buscando sermos aceitos e aprovados, tanto pelas outras pessoas como por Deus. Mas na cruz, Jesus conquistou a autoridade de nos dar descanso. Vocês estão entendendo agora? Eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do descanso, porque na cruz eu consegui a autoridade de dar descanso da tentativa de vocês de se auto-salvar. Em terceiro lugar, nós também temos um descanso do peso da falta de amor e da dureza do homem. E aí então Marcos inicia uma nova narrativa. Olhem comigo essa nova narrativa do capítulo 3. De novo, mais uma vez, entrou Jesus na sinagoga. Os judeus se reuniam na sinagoga aos sábados. Então por isso que esses conflitos sempre aconteciam aos sábados. Por isso que as curas sempre aconteciam aos sábados. Sábados era o dia que os judeus se reuniam para ler as escrituras sagradas. Então lá na sinagoga estava Jesus, mais uma vez, e tinha um homem que tinha uma deficiência física. Uma das mãos desse homem estava ressequida, e os fariseus, eles observavam a Jesus para ver se ele curaria no dia do sábado, para o acusarem. E Jesus então percebe isso, chama aquele homem para o meio e pergunta para os fariseus: é lícito aos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Marcos nos enfatiza aqui que Jesus, ele quer mais uma vez ensinar o que é o sábado, o que importa no descanso, que fazer o bem não está contrário àquela regra cerimonial do descanso, que Deus nos chamou para fazer o bem. Essa pergunta não é uma pergunta abstrata, uma pergunta sem lógica. Ao contrário, Jesus estava querendo mostrar o valor de ajudar as pessoas, e não o legalismo, o farisaísmo. Entenderam agora por que legalismo e farisaísmo significa algo contrário às escrituras? Essa religiosidade mórbida, vã, de não amar as pessoas. Ele estava preocupado de fato com aquele homem. E então, o texto continua dizendo que Jesus ficou indignado, olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Jesus se indignou com a dureza dos fariseus, com a falta de amor, com a frieza do coração, como aquelas pessoas tratavam um ser humano, como não se importavam com a vida ali. Jesus ficou indignado porque o sábado, o descanso, tinha a ver, era relacionado com restaurar os menosprezados, revigorar os exauridos, reparar as feridas, curar. Mas eles não estavam nem aí. Eles estavam mortos em sua religiosidade. Meus irmãos, quantos de nós estamos mortos em nossa religiosidade? Perdidos. Nem nos importamos com aquele que está ao nosso lado.
com o nosso vizinho, queremos lavar os pés de Jesus, mas lavar o pé daquele irmão que tem a unha encravada, suja, porque fica de bota o dia todo, ferrando cavalo, não estou falando de ninguém, viu? Esse eu não quero lavar não. Jesus disse, façam uns aos outros, lavem os pés uns dos outros. Os fariseus não entendiam. E Jesus também, meus irmãos, traz descanso a isso. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos frieza, nós vemos falta de amor, nós vemos bandidos, nós vemos pessoas que nos roubam, nós vemos corruptos, nós vemos pessoas que não amam as pessoas e não cuidam das pessoas, que roubam para matar as pessoas, que desprezam os necessitados. E quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos encontrar descanso para isso, porque sabemos que o Senhor Jesus se importa, e o Senhor Jesus julga, e o Senhor Jesus cuida do pobre, do órfão da vida. Amém? Isso é maravilhoso. Mas tem um último ponto ainda, antes de concluirmos e aplicarmos, que o descanso aqui, esse descanso é tal que nem é a religião, nem a irreligião pode dar. Coloquei um que nem aqui, igual o goiano mesmo, né? O goiano gosta do que nem, então está o que nem aí. Descanso tal que nem a religião, nem a irreligião pode dar. Pastor, onde você vê isso? Olha aí comigo, versículo 6. Retirando-se, os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirarem a vida. Os fariseus e os herodianos estavam sem descanso, sem paz, preocupados como matar a Jesus. Os herodianos aqui, meus irmãos, eram um grupo que apoiava Herodes, um dos mais sórdidos reis daquela época, um governante que era não apenas maldoso, mas ele trazia junto, e todo o Império Romano tinha isso, trazia junto com o seu reinado, com o seu império, uma filosofia grega imoral, pagã, idólatra. Esse é Herodes, esse é aqueles que seguiam eles, os herodianos. As sociedades conquistadas por Herodes ou pelo povo romano, elas eram escravizadas ou violentadas por valores pagãos, imorais, idólatras, a idolatria ao imperador, a imoralidade sexual. E então os fariseus surgiram exatamente, olha só que interessante, os fariseus surgiram exatamente para uma tentativa de livrar o povo judeu desse sincretismo, desse secularismo. Só que eles demandaram. E aqui nós vemos que o Evangelho não é nem a religiosidade, nem a irreligiosidade. Porque outrora esses dois eram inimigos. Os fariseus eram inimigos dos herodianos, porque os fariseus buscavam a pureza moral e os herodianos buscavam a libertinagem, o relativismo, o secularismo. Mas agora eles estão juntos. Fazendo o quê? Tentando se livrar de Jesus. Jesus juntou o imoral com o legalista para ir contra ele. Isso só nos mostra, meus irmãos, que o Evangelho de Cristo, nas palavras do Timóteo Keller, é uma ofensa tanto para religiosos quanto para não religiosos. Não pode ser agregado pelo moralismo, nem pelo relativismo, nem pelo liberalismo, pela libertinagem. O que nós temos aqui é que o descanso que nós encontramos no Evangelho não é possível encontrar nem na religiosidade, nem fora da religião, fora do mundo, na libertinagem. O que nós temos aqui é verdadeiro descanso. O Evangelho não é nem uma coisa nem outra. O Evangelho está muito além disso. O Evangelho é Jesus Cristo. O que Jesus está querendo nos mostrar é que a religião, se nós podemos falar assim, que Ele veio trazer, é Ele mesmo, é Ele próprio. E onde nós vemos isso? Por isso que eu trouxe esses dois últimos versículos e lemos lá no início. Lá no versículo 13 e versículo 14, nós temos uma outra cena, uma outra ênfase, que começa a partir do versículo 7 e vai se estender ao longo de todo o Evangelho de Marcos, que é os discípulos de Jesus. E lá no versículo 13 nós temos Jesus subindo ao monte, fugindo da multidão que estava atrás dele, e ele chamou aqueles que ele
quis, é Ele que escolhe, é Ele que chama para junto dele. E então, ele chamou e designou 12. Para quê? Para estar com Ele e para enviá-los a pregar. Meus irmãos, esse texto tem sido um descanso para mim. Porque na verdade o chamado de Jesus para nós é um chamado ao relacionamento a Ele. É um chamado a viver uma vida com Ele. É um chamado a estar com Ele. É um chamado a se relacionar com Ele. É um chamado para segui-lo, sim, como discípulo, mas em sua presença e desfrutar da satisfação que Ele pode dar. A religião não pode dar isso, porque a religião tenta alcançar isso por méritos próprios e nós nunca mereceremos. A religião não pode dar isso, porque a religião busca satisfação nos prazeres, nas riquezas, nas drogas, na prostituição, na imoralidade e tudo mais. Somente Jesus pode nos dar um relacionamento com Ele, uma caminhada, uma vivência. Por isso que Jesus é o nosso descanso, e Jesus é a nossa religião, é Ele. É um relacionamento íntimo, pessoal, é pessoa, é um amigo que a gente pode conversar, como se ele estivesse sentado na cadeira. Amém? Para concluir, meus irmãos, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Primeiro, Jesus é o seu descanso? Ou você ainda vive o eterno enfado, cansaço, canseira da religião ou da libertinagem? São dois opostos. O Evangelho não é nenhum nem outro. Às vezes você está buscando na libertinagem, no sexo, nas bebidas, nos filmes, na busca do dinheiro, nas palavras, nos palavrões, e por aí vai. Satisfação, prazer, paz, descanso. Também. Ou talvez você esteja procurando descanso no fazer. Não, eu vou me tornar o crentinho mais certinho, porque aí sim eu vou conquistar o céu por meio das minhas obras. Ô irmão, ô minha irmã, você nunca vai ter descanso assim, porque você nunca vai ser bom o suficiente. Você vai se frustrar. Você vive uma tentativa constante de auto-justificar-se. Eu tenho falado aos irmãos, auto-justificação aponta para uma idolatria, necessidade de aprovação. Às vezes não necessariamente apenas para Deus, mas você vive numa necessidade constante de se justificar ao seu irmão. Se você não faz algo que é esperado, você fala, não, mas eu não fiz por causa disso, por causa daquilo, mas por quê, mas por quê, mas por quê? Para que isso, meu irmão? Você adora quem? A Deus ou as pessoas? Não fica tentando se auto-justificar. Reconheça quem você é, pecador, mas amado. Você tem buscado a aprovação de Deus por meio da religiosidade? Uma das perguntas que eu mais uso quando eu vou evangelizar, principalmente de casa em casa, é: se hoje você chegasse a Deus e Deus te perguntasse por que eu deixaria você entrar no céu, o que você responderia? E a resposta que eu mais escuto, meus irmãos: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu vou à igreja todos os domingos, eu tenho dízimo. Oh, meus irmãos, essa não é a resposta. Essa é a resposta do fariseu, que orava de si para si e dizia: graças te dou, ó Deus, porque eu jejuo 3 vezes por semana, porque eu dou o dízimo até no cominho. A resposta nossa deve ser: nós não merecemos, mas o Senhor nos alcançou, Ele nos ama, e por isso nós fazemos várias coisas em gratidão, e nunca tentando merecer o pagamento. Amém? Você tem amado mais as regras do que as pessoas? Isso é muito fácil acontecer. Tome cuidado. Para Deus, as pessoas são mais importantes. Entenda, meus irmãos, eu não estou falando aqui necessariamente de preceitos morais. O que é isso, pastor? O que o senhor está falando? Eu não estou dizendo aqui que você pode sair daqui e cometer uma imoralidade sexual.
Ah, pastor, eu tenho necessidade de fazer isso, então a regra não se aplica. Oh, meu irmão, você entendeu tudo errado. Aí você está caminhando para libertinagem. Aí você está indo para o curso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que há princípios cerimoniais. Você não precisa valorizar mais do que as pessoas, porque eles não foram feitos para isso. Entenda isso. A vida das pessoas é mais importante. O que muda, em nome de Jesus, pense nisso, irmão, na sua vida. O que muda na sua vida é entender que Jesus é o Senhor do descanso. E descanso verdadeiro só se encontra nele. Talvez você entrou aqui cansado. E umas férias não vai adiantar. Se você for para a praia, continuará cansado. Porque o descanso que você precisa não é para o corpo, é para a alma. O que muda na sua vida, que só Jesus pode dar. Como também o que muda na sua vida, entender que somente os discípulos experimentam o descanso na satisfação de estar com Jesus. Olha só, estar com, essa é a ênfase bíblica. É nisso que temos descanso. Relacionamento. Você tem seguido esse relacionamento com Ele? Em resumo, você é um discípulo? E a última pergunta é: Jesus é aquele seu amigo que está sentado na cadeira ao lado da sua cama, aquele amigo que você todo dia conversa 2 horas com ele, aquele amigo que você repousa a sua cabeça